Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e vamos ver entre os versículos 14 a 21, encerrando o capítulo 3. Diz assim a Escritura: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vamos pregar nesta noite sobre como orar pela igreja de modo maduro. Na antiguidade, quando o rei escolhia uma jovem para ser a rainha, havia uma seleção, e a jovem vencedora, ela passava 12 meses, um ano, num processo de embelezamento. Ficava recolhida, sem comunicação com o rei, sem contato com o rei, e ficava entregue aos eunucos para que passasse por um processo de embelezamento com óleos, com ungüentos próprios da época de embelezamento das mulheres. E somente no final desse período é que a moça entrava para as núpcias com o rei, sendo considerada daí em diante oficialmente a rainha, a esposa real. Esse é um fato interessante, porque na igreja se dá algo semelhante com aqueles que o Senhor escolhe e os ingressa na sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. Nós já ouvimos aqui nesta carta, principalmente a partir do capítulo 2, como é que Deus faz para ingressar pessoas na igreja. Ele tira judeus de Israel, tira gentios do mundo. Gentio é aquele que não é judeu, e dos dois faz um novo homem. De forma que esse novo homem que está na igreja nem é judeu, nem é gentio. É agora um cristão. Ele não é judeu para viver no farisaísmo, na confiança das obras pessoais, nem é gentio para viver atolado no pecado, numa vida de completa ignorância de Deus. Nenhum dos dois serve mais, nem judeu nem gentio. E o Senhor dos dois, diz a Escritura, faz um novo homem, que é o cristão, o crente, e o ingressa na igreja. Daí, irmãos, em diante, como ele faz parte agora da noiva do Cordeiro, ela vai ser preparada. Porque no final, quando o Senhor vier, ele vai proceder às bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a igreja. Então, enquanto isso, os crentes que integram a igreja precisam passar por esse processo de embelezamento espiritual. Do mesmo jeito que a moça ficava reclusa, passando pelo processo de embelezamento para no final ser apresentada ao rei e entrar para as núpcias, a igreja também passa por esse processo. E esse tratamento tem muitas etapas. E eu quero expor no texto que o apóstolo Paulo apresentou nesta oportunidade, a etapa da oração. Evidentemente que Deus, ele opera na igreja de forma maravilhosa. Paulo disse nessa mesma carta aí para frente que Jesus quer apresentar a si mesmo uma igreja imaculada, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Mas nesse texto específico desta hora, desta oportunidade, o apóstolo Paulo diz que os membros da igreja também têm uma grande responsabilidade nessa questão, nessa tarefa, que é orar uns pelos outros. E Paulo orou pela igreja do Senhor. E o pedido dele contém 3 itens. A oração dele contém 3 itens, 3 pedidos. Ele orou especificamente. E essa oração é considerada uma oração amadurecida,
de alguém que conhece a igreja, de alguém que conhece os membros da igreja, de alguém que conhece como é a marcha da igreja, de alguém que conhece onde a igreja vai chegar. E ele ora nesse sentido, para que a igreja marche de forma segura. E é algo, irmãos, tão pouco utilizado hoje na igreja da atualidade. Nós não oramos conforme o apóstolo Paulo ensinou nessa oração que ele fez. É como se fosse uma oração modelo. Olha, eu vou orar. Ele está orando especificamente por 3 coisas pela igreja, para que nós o imitemos nessa oração. E assim a nossa igreja seja uma igreja fortalecida, uma igreja vigorosa, uma igreja santificada, uma igreja realmente bíblica, conforme o modelo que Jesus Cristo quer para a sua igreja. E eu quero me ater aqui à parte que diz respeito a cada um de nós. Qual é a minha tarefa, qual é a sua tarefa quando nós orarmos pela igreja? Eu sei que todos os dias nós oramos pela nossa igreja, eu sei disso. Todos os dias cada irmão tem aquele momento de oração em casa, pela igreja, eu sei disso. Mas eu quero instruir pela Escritura que nós oremos mais especificamente, enxergando quais são as 3 maiores necessidades da igreja. Porque quando isso for satisfeito, irmãos, tudo mais acontecerá na vida da igreja. Então, com esse título, Como Orar pela Igreja de Modo Maduro, eu trago as 3 lições que o apóstolo Paulo nos ensinou nesse texto, deixando escrito nessa carta. E o primeiro tipo de oração é aquele em que nós oramos com respeito ao cuidado pessoal de cada crente. Você pode até não entender bem pelo título, mas você vai entender bem quando o apóstolo vir o apóstolo orando. No versículo 14, ele tinha dito assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa que ele está se referindo? Ele está se referindo ao fato de Deus ter chamado israelitas de dentro de Israel, ter chamado gentios da mais completa ignorância, ter juntado os dois, feito um novo homem e colocado na igreja. Transformou esses inimigos, esses alienígenas, esses desconhecidos, em filhos de Deus, irmãos de Jesus. Eles agora estão na igreja. Então, por essa causa, eles receberam abundante graça, e agora são salvos, agora são irmãos, agora são amigos. É o que ele diz aqui no versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo que os judeus crentes e os gentios crentes vivos agora integram a família de Deus. Quando nós consideramos o contexto, nós entendemos que é isso que ele está dizendo. Mas não somente os judeus e os gentios que estão vivos na terra, que estão na igreja atualmente, mas também aqueles que já partiram, que já morreram. Eles também são integrantes da mesma família de Deus, porque eles estão nos céus vivos. A alma deles, como vimos na profissão de fé desta manhã, de forma muito oportuna, a alma está viva desde o novo nascimento. Enquanto o pecador não recebe o novo nascimento, ele está morto espiritualmente. Mas na hora que ele recebe o novo nascimento, por ouvir a palavra, e o Senhor opera nele a vida, ali ele já ganha vida eterna. O corpo vai marchando para a sepultura, vai morrer, vai ressuscitar só no último dia. É só no último dia que o corpo vai ser reabilitado. Mas o espírito já ganhou vida eterna desde o momento em que nasceu de novo. E quando o crente morreu, esse espírito já está no céu, junto com os espíritos dos justos aperfeiçoados. É assim que a Escritura diz. Por isso, irmãos, está escrito: por esta causa me ponho de joelhos. Significa oração intercessória. E qual é o motivo pelo qual Paulo intercede? E a resposta está aqui no versículo 16. Veja: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Isso diz respeito à oração intercessória de uns pelos outros, para que cada crente seja fortalecido no homem interior. O que é isso no homem interior? No seu coração. Aquela edificação pessoal que cada crente deve experimentar.
Na igreja nós sempre dizemos que não adianta uns crentes, uma parte da igreja, avançar muito e outra ficar para trás. O ideal é que todos avancem de forma coesa, para que não haja retardatários no corpo de Cristo. Por isso nós insistimos que os irmãos leiam a Escritura, estudem a Escritura, participem do culto, participem da comunhão, participem dos estudos no meio da semana sempre que puderem. Quando não vier ao culto, não puder vir por algum motivo superior, procure se inteirar do que foi que aconteceu, o que foi ensinado, porque senão outros vão avançando e você vai ficando para trás. Então ele está orando aqui no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Riqueza da sua glória. O que é riqueza da sua glória? A glória de Deus, irmãos, é a sua perfeição. Deus, ele é composto de muitos atributos, e cada atributo desse é perfeito. Quando nós juntamos todos esses atributos perfeitos, isso forma a glória de Deus. Então o apóstolo diz aqui que para que, segundo a riqueza da sua perfeição, e Deus derrama essa riqueza da sua perfeição sobre nós, ele nos conceda, ele nos dê a cada um de nós, que sejamos fortalecidos com poder, pelo seu Espírito Santo, no homem interior. Ele está dizendo que nós devemos no coração receber da riqueza de Deus e sejamos fortalecidos mediante uma ação do Espírito Santo no nosso homem interior. Nós temos uma alma vivificada, regenerada, nascida de novo, e que precisa ser energizada. O nosso celular, ele funciona, mas à medida que nós usamos, a bateria é desenergizada. E nós precisamos constantemente carregar o nosso celular. Assim também nós precisamos ser energizados. E quem faz isso é o Espírito Santo. O nosso corpo vai enfraquecendo a cada dia, vai acabar na sepultura. Mas a nossa alma não, ela não morre mais. Ela está viva, porque o Senhor nos vivificou quando ouvimos a palavra de Deus e mudou a nossa vida. E mesmo que o corpo vá embora, vai enfraquecendo e termine na morte, a nossa alma precisa ser vivificada, energizada, precisa ser sempre revigorada. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Essa oração é fundamental. Por isso que essa oração, irmãos, intercede a Deus, que nos dinamize pelo seu Santo Espírito. Isso se refere à nossa alma, que o texto chama de homem interior. Isso se dá quando nós aplicamos o nosso espírito a ler a Escritura. Principalmente meditar sobre ela. Ouvi-la o quanto nos seja possível. Principalmente aplicá-la ao nosso viver diário. Quando nós fazemos isso, isso produz uma energia bombástica no nosso espírito. Isso nos fortalece sobremaneira. Então, do mesmo jeito que eu sou energizado pelo Santo Espírito de Deus, mediante esses meios de graça que Ele utiliza, eu também sou responsável por orar, para que os meus irmãos, todos os irmãos da igreja, também o sejam. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Cada crente, irmãos, cada crente precisa ser energizado pelo Santo Espírito, diariamente, constantemente, irmãos. Tanto eu preciso ter cuidado pessoal para comigo, como manifestar cuidado para com meus irmãos. E a oração é um fator fundamental para que Deus se agrade em energizar cada um dos irmãos, pela minha oração, especificamente por esse ponto. A palavra poder, nessa frase, fortalecidos com poder no homem interior, significa dínamo. A palavra poder significa dínamo. O que é dínamo? Dínamo, os mais antigos sabem. É um instrumento que a gente coloca na bicicleta, e quando a bicicleta vai caminhar, vai rodar, nós empurramos de tal forma que ele encosta no pneu da bicicleta. E a energia da bicicleta gera energia naquele dínamo. E então as lâmpadas da bicicleta são acesas. E a gente encosta o dínamo na roda da bicicleta sempre à noite. Quando já está escurecendo, a gente encosta o dínamo e ele gera energia e ele acende.
as lâmpadas da bicicleta. Assim também se dá com o crente. Em contato com o Espírito Santo de Deus, mediante a Escritura, ele é energizado, ele é dinamizado. Então ele faz o quê? Ilumina, ele acende. Você já ouviu aquela expressão, ó crente sem vida, ó crente sem brilho, ó crente sem atitude, sem ação, ó crente sem vibração, sem fulgor, sem vida? Já ouviu essa expressão? Tenho certeza que sim. Sabe o que é isso? Sabe por que se dá isso? Falta nele a dinamização, a energização. E essa falta o deixa sem ânimo, praticamente sem vida na vida cristã. Então a gente vai investigar o caso. Irmão, por que o irmão está tão sem vida? Por que o irmão está tão apático? E sabe o que é que nós vamos encontrar? Um crente distante das Escrituras. Distante, ele não tem tempo para as Escrituras, não tem interesse, não tem gana, não tem vontade. Ele não medita naquilo que lê. Ele não procura remoer o que ouviu no estudo da palavra de Deus, na Escritura, no culto. Não procura remoer. Ele não presta atenção à pregação. Ele não presta atenção ao estudo. Ele não faz anotações de aspectos que lhe foram interessantes durante o culto. Ele procura gravar na mente, mas logo esquece. Então, irmãos, tudo isso deixa o crente com um tanto vazio, desenergizado. Ou, se ele lê a Escritura, se ele ouve a Escritura, se ele estuda a Escritura, ele não procura meditar. Então ele não entende. Porque os irmãos sabem que nós só entendemos a Escritura quando nós meditamos nela. É preferível que você pegue um texto pequeno, você leia, e você releia, e leia a terceira vez, e 4 vezes, e você medite, anote o que é que esse texto está dizendo, quais são os verbos que estão aqui. Isso é meditar. Isso traz energia bombástica ao seu coração. Pergunto, qual é o seu caso, meu irmão? Você está dinamizado no seu homem interior, pelo poder do Espírito Santo? Sim, pastor, estou. E então, além de estar, você intercede pelos seus irmãos da igreja, para que Deus também, mediante o seu Espírito, energize os seus irmãos, para que você não seja aquele sabichão dentro da igreja, aquele sabe tudo, e os seus irmãos ignorantes, atrasados, capengando na escalada cristã. Ou você nem está aí, nem intercede por si, muito menos pelos outros, nesse sentido. Lembre-se que as moças usavam óleos e ungüentos para o embelezamento antes das núpcias. Antes das núpcias. Assim também o crente deve se preparar no fortalecimento interior, usando os meios que o Santo Espírito disponibiliza para esse embelezamento interior, para esse revigoramento interior. E eu não somente devo usá-lo para mim, mas também devo orar para que Deus faça também com meus irmãos da igreja, mediante, sabe, irmãos, uma intercessão segura nesse sentido, convicta. Estou orando porque sei que Deus mandou e sei que Deus vai agir nos meus irmãos. Esse é o primeiro item da oração madura pela igreja. Eu orar para que Deus, mediante o seu Espírito, fortaleça o interior, o coração de cada um dos meus irmãos, para que nós andemos todos em conjunto, ligados uns aos outros, e não uns se adiantem, outros fiquem pelo meio, outros fiquem lá para trás, outros até nós percamos de vista. Não é esse o objetivo. Se você quer orar maduramente pela igreja, ore nesse sentido, para que Deus fortaleça interiormente todos os crentes, mediante o ministério do Santo Espírito agindo na vida de cada um dos irmãos. Mas, irmãos, o apóstolo não se preocupava apenas com o aspecto individual de cada crente, mas ele se preocupou também com o aspecto coletivo. E esse é o segundo ponto da oração do apóstolo, orando com respeito à vida coletiva. Orando com respeito ao cuidado pessoal de cada crente é importante, foi o primeiro item, para que cada crente cresça individualmente. Mas agora, numa segunda lição, ele vai orar com respeito à vida coletiva. Veja a partir do versículo 17, na segunda parte, e entrando pelo 18. Versículo 17, na segunda parte, ele diz: estando
vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. De que é que o texto está falando? Qualquer criança aqui sabe. Qualquer criança lendo esse texto vai responder assim: o texto está falando de amor na vida coletiva. É isso que o texto está falando. De amor na vida coletiva. Antes, irmãos, de serem crentes, os judeus e os gentios se odiavam. Se você pudesse responder numa palavra qual é a marca da relação entre judeus e gentios, você responderia: ódio. Diga um sinônimo: intolerância. Uns não toleravam os outros. Mas Deus tirou o judeu lá de Israel, tirou o gentio do mundo, dos dois transformou-os num novo homem e os colocou na igreja. E agora o apóstolo diz: a marca da relação desses dois homens é o amor. Não pode ser mais o ódio, a intolerância. A marca é o amor. E esse amor, segundo o versículo 17, ele tem duas formas de fixação. Observou? Versículo 17, segunda parte: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele diz que esse amor está fixado de duas maneiras. A primeira palavra que ele usa é arraigado. Arraigada significa uma raiz, enraizada mesmo, firmemente enraizada, raízes fortes, raízes profundas. O termo se refere a quê? A uma árvore. Se é raiz, é de uma árvore, de condição duradoura, raízes solidamente fixadas. Isso quer dizer que esse amor que nós devemos mostrar uns pelos outros na vida coletiva, e esse é o segundo ponto pelo qual o apóstolo está orando, não pode ser aquele amor do tipo: ora existe, ora não existe. Eu amava tanto fulano, mas agora eu não amo mais. Eu não amava fulano, agora eu amo. Daqui a pouco não amo mais. O amor que ora existe e ora não existe não é um amor arraigado. É um amor superficial, um amor fantasia. O amor, ele diz aqui, tem que ser arraigado. É um amor sempre, é um amor constante, é um amor invariável, com raízes profundas, para que a árvore do lado de fora não oscile. Ela sofre todos os tipos de vento e tempestade, mas ela está lá firme, estável, estabilizada, porque as raízes dela são profundas. Então essa é a primeira palavra que Paulo usa para designar um modo de fixação desse amor na vida coletiva do rebanho. Mas ele usa outra palavra, ainda no versículo 17, estando vós arraigados e alicerçados. Se arraigado se refere a uma árvore, alicerçado se refere a um edifício. Não é verdade, irmãos? Cuja estabilidade não fica comprometida jamais. É um edifício sólido. O termo aqui se refere à fundação que nós chamamos inamovível. Irmãos, a engenharia diz que a única fundação inamovível, que não se move, é aquela que é fundada sobre a rocha. Sobre a rocha. Por isso que Jesus falou em Mateus, no Sermão do Monte, sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Deram as procelas sobre ela, as tempestades, e ela não caiu, porque estava firmemente alicerçada. E esse termo Paulo usa para caracterizar o amor que deve existir na vida coletiva da igreja. Aquele amor inamovível. O amor entre os crentes deve ser inabalável. Nós cantamos no Salmo 125, como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Observou, irmão? Esse amor é alicerçado e enraizado em cada crente. E por isso, em todo tempo, os membros da igreja praticam amor mútuo. Paulo orou por isso, para que em todo tempo os crentes da igreja praticassem o amor mútuo. Agora, interessante é que a Escritura não fala somente da forma de fixação desse amor,
mas fala também da abrangência desse amor. Observou? Da abrangência desse amor. E qual é a abrangência desse amor? Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos o quê? Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha para aí, irmãos. Largura, comprimento, altura e profundidade. Aqui, esse edifício tem uma largura, tem um comprimento, tem uma altura e tem uma profundidade. A Escritura usa essas palavras, sabe para quê? Para ensinar que o amor deve dominar em todas as áreas, em todas as direções. É isso que está dizendo aqui. O amor coletivo na vida da igreja deve dominar a igreja em todas as áreas, em todas as direções, em todas as atividades, mostrando que o alcance dele é infinito. Não há uma só direção, uma só área na vida da igreja em que o amor não possa ser praticado. Ele pode ser praticado e deve ser praticado no comprimento, na largura, na altura e na profundidade. O que é que o oxigênio faz nesse ambiente? Se eu estou aqui, eu estou respirando. Se você sentar ali, você respira. Se você for lá no final, você respira. Se você senta na esquerda, na direita, se você sobe aqui a uma altura de 1 metro, 2 metros, dentro desse ambiente, você respira. Porque o oxigênio dominou todo esse ambiente. Se você sai aí fora, você respira. Onde quer que você for, você respira. O oxigênio dominou. Assim também deve ser o amor. Ele deve dominar toda a vida da igreja. Na alegria, o amor está presente. Na tristeza, o amor está presente. Na rusga, na discussão que um irmão teve com o outro, o amor está presente. Para com o irmão chato, o amor está presente. Para com o irmão cabuloso, o amor está presente. Para com o irmão fraco, o amor está presente. Para com o irmão antipático, o amor está presente. Ele tem que dominar altura, profundidade, comprimento e largura. O versículo 18 exorta a que compreendamos isso, viu? Ele não diz isso de passagem. Ele diz isso e manda você parar e procurar compreender o que significa isso. Versículo 18 diz: a fim de poderes o quê? Compreender. Pare, medite no que está sendo dito aqui, procure compreender, porque disso demandará a vida da igreja. E ele diz mais uma coisa interessante: a fim de poderes compreender com todos os santos. Com todos os santos. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que nenhum santo pode compreender sozinho. Nem todos os santos juntos podem também. Porém, na reunião dos santos, na comunhão, na troca de vivências, cada um relata como tem amado os demais. E os demais irmãos vão aprendendo. Nesta manhã nós ouvimos, irmãos, que maravilha. Passei o resto do dia meditando sobre isso. E meu coração se encheu de alegria. Eu não conseguia perdoar. Eu creio que não conseguia perdoar. Senhor, me mata, Senhor, porque você não me dá condições de eu perdoar. E mergulhei na Escritura. E mergulhei na Escritura. E mergulhei na Escritura. E o Senhor me deu a capacidade de perdoar. Estão vendo, irmãos? Devemos parar para compreender. Como o testemunho que ouvimos nesta manhã. A pessoa parou para compreender. Eu não estou amando, mas eu tenho certeza que eu estou errado. Eu tenho certeza que a Escritura manda que eu perdoe. Então eu vou parar para compreender. E a fonte da minha compreensão está aqui na Escritura. Foi o que a pessoa fez. Mergulha na Escritura e compreende. E começa a praticar. Por isso que é na reunião dos santos. Quem tem algum problema de perdão aqui presente e ouviu nesta manhã o que foi dito, tenho certeza que foi curado. Ou pelo menos sentiu que é possível perdoar. Quando você achava que não era, é possível perdoar. Então, os irmãos são edificados. Procure compreender, junto com todos os santos. É isso que o apóstolo está dizendo. Qual é a largura, a altura, a profundidade e comprimento. Agora um segredo. Esse amor que o texto nos ordena a estar arraigado e alicerçado no nosso coração,
não é um amor que eu posso produzir, viu, irmãos? Eu não tenho nenhuma competência para produzir. Nenhum de nós tem competência para produzir esse amor. Mas ele vem da nossa relação com quem? Com Cristo. Veja, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Essa é a fonte desse amor. Em Romanos 5,5 o apóstolo vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tinha que ser dessa forma. O amor mostrado pelos crentes uns para com os outros é sempre reflexo do amor de Cristo. Não é um amor carnal, um amor que eu produzo pelo esforço da carne. A carne para nada aproveita, irmãos. A carne não produz nada de bom, não. Aquele amor que é produzido pela carne, aquela caridade, aquilo é tudo falso. Aquilo é tudo interesseiro. Somente o amor de Cristo refletido na minha vida é que me faz amar dessa forma. E ele diz, esse amor excede todo o entendimento. Sabe o que é que significa isso? Não há lógica nesse tipo de amor. Não há lógica. Jesus amou desse jeito. Ele amou desse jeito. Um amor ilógico. Excede qualquer entendimento de qualquer sábio. E ele disse, olha, assim como eu amei vocês, vocês amem uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conhece esse versículo? João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os irmãos querem ver alguns textos que mostram como foi que Jesus amou? Então vou mostrar para os irmãos. Primeiro segurem Efésios e veja Lucas 23. Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 47, diz assim. Isso foi na quinta-feira de noite, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus foi preso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Eles foram os apóstolos. Senhor, vamos resistir aqui a espada? Vamos descaçar cada espada e resistir a essa tuba que chegou? Tuba de soldados romanos, guardas do templo também. 50. Antes de o Senhor responder, diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Precipitou-se, foi, irmãos? Agora repare o que aconteceu. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. O sujeito vem prender Jesus injustamente para o acusar e depois matá-lo. Um amigo de Jesus resiste, corta a orelha desse soldado. E Jesus vai e emenda a orelha. Bota a orelha no mesmo lugar, ficou como sendo nova. Isso é amor para com o inimigo? Mas é claro que é amor para com o inimigo. É claro que é amor para com o inimigo. Veja Mateus agora, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 56. A última frase. É o mesmo bloco que Mateus está narrando da prisão de Jesus. Os soldados realmente prenderam Jesus. Depois que ele cura a orelha do servo, lá do soldado, e os soldados se aproximam e amarram Jesus. Diz o final do versículo 56 que então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os discípulos de Jesus, irmãos, medrosos, covardes, abandonaram o mestre. Fugiram. Será que Jesus vai dizer assim, nunca mais eu quero saber desses covardes, nunca mais eu quero saber desses homens? Que nada. Quando ressuscitou, reuniu os 12, apareceu aos 12, comissionou os 12. 40 dias depois, os encheu do seu Santo Espírito ali na festa de Pentecostes e os mandou sair e pregar. Isso é amor. Isso é amor. Mateus 26, a partir do versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Nós queremos alguma calúnia.
só para ter um motivo de condenar a morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou o silêncio. Irmãos, o sujeito está acusando, caluniando, difamando, adulterando, malversando as palavras de Jesus, de forma a matá-lo. A consequência seria que ele fosse morto. Ele não responde. Ele fica calado. Calado, 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 calado. Versículo 67. Entre os soldados romanos, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Escárnio. Os soldados romanos fizeram isso com Jesus. Cuspiram-lhe no rosto, deram-lhe murros e bofetadas, e ainda escarneceram. Sabe o que foi que ele fez com esses soldados? Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. Segure a informação. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pórtico, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo o seguinte: não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Pedro já tinha abandonado Jesus, e agora nega Jesus, irmãos, de forma vergonhosa. Se Jesus não amasse, ele diria: esse aí está escanteado da minha vida. Esse aí, nunca mais eu quero conversar com ele. Nunca mais eu quero conversar com esse camarada. No capítulo 27, ainda, versículos 11 a 14, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ficava calado, irmãos, calado. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Irmãos, ele está sendo acusado falsamente, com o objetivo de ser morto. Se fosse um outro motivo qualquer, você até poderia ficar calado. Mas está em jogo a minha vida e eu vou ficar calado. Ele ficou calado. Ele não reagiu aos seus inimigos. Nesse mesmo capítulo 27, a partir do versículo 27, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, bem de tal rei, né? Tudo escárnio. E ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Os soldados romanos estão fazendo isso. Eles já deram bofetadas, já cuspiram no rosto, já deram murros em Jesus, e agora fizeram essa sessão de escárnio. O que é que Jesus vai fazer com eles? Aguardem que daqui a pouco eu digo para os irmãos. Ainda no capítulo 27, versículos 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desta cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda.
O da direita dizia impropérios, o da esquerda emendava. O da esquerda escarnecia, o da direita emendava. Foi uma zombaria, uma zombaria. Os sujeitos eram tão maus que mesmo ali crucificados da iminência da morte, estavam zombando de Deus. Zombando de Deus. Os irmãos estão vendo? Só que quando chega em Marcos capítulo 15, versículo 32, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Marcos diz também que os dois ladrões estavam insultando Jesus. Os dois ladrões estavam insultando Jesus. Aí em Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículos 39, a partir do versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Sabe que a ti mesmo e a nós também? Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, os dois sujeitos estavam escarnecendo de Jesus. De repente Jesus salva um deles. A turma aí fora chama o bom ladrão. Quem já viu ladrão bom, né? Era ladrão mau, eram homens maus, que estavam crucificados e blasfemando de Deus. Mas aí de repente Jesus salva um deles, soberanamente, eletivamente, pela sua vontade. Ele salva um inimigo que está crucificado ao meu lado, blasfemando contra mim. Ele o salvou. Aquele ladrão morreu, mas na hora da morte, assim que ele morreu, ele se achou com Jesus no paraíso, no céu. E versículos 33 e 34 do capítulo 23 de Lucas: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, aqueles soldados que cuspiram, que bateram, que o escarneceram com caniço, que lhe deram bofetadas, são agora objetos de uma oração de Jesus ao Pai, pedindo que o Pai os perdoe. Pedindo que o Pai os perdoe. Eu pergunto a você, esse tipo de amor não excede todo entendimento? Não excede. Não excede qualquer tipo de lógica. Excede, irmãos. Excede qualquer tipo de lógica, qualquer tipo de entendimento. Você amar quem está lhe matando, perdoar quem está lhe caluniando. Esse é o tipo de amor que o apóstolo ora para que Deus conceda à igreja de forma coletiva a praticá-lo. É esse tipo de amor. Ó, Jesus emendou a orelha de alguém que veio lhe prender. Nada respondeu às acusações caluniosas que estavam lhe fazendo com o objetivo de lhe matar, tirar-lhe a vida. E finalmente ele pede perdão para aqueles homens que o esmurraram, cuspiram, bateram, escarneceram. Pede perdão. Se Jesus, como homem, amou seus inimigos a esse ponto, pergunto, será muito ordenar aos crentes que se amem uns aos outros, amem os próprios irmãos, que por mais grave que seja a situação, não será nunca semelhante a uma dessas que nós acabamos de narrar aqui na Escritura? Murros, cuspidas, bofetadas, escárnios, coroa de espinhos, com espinhos sendo cravados na testa, crucificação a ponto cru, pregos de 20 centímetros aqui, sendo cravados nas mãos a ponto cru. Hein, irmãos? Estão vendo, irmãos, uma amostra de como seremos requeridos por Deus na nossa prestação de contas sobre como amamos? Como foi que você amou? O Senhor vai nos perguntar isso. Como foi que você amou? Como foi? É por esse motivo que o apóstolo ora
pelos crentes que foram inseridos na igreja, para que eles mostrem esse amor de Cristo na relação de uns com os outros. Antes, judeus e gentios viviam em inimizade mútua, em ódio, mas agora devem viver em amor. Jesus amou vocês, Jesus salvou vocês, então amem-se uns aos outros. Olha, irmãos, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aquele que não ama o seu irmão é assassino. João diz com palavras duríssimas, o apóstolo do amor: se aquele que não ama o seu irmão é assassino. Então é o tipo de oração madura que devemos utilizar, sabe, irmãos, no nosso dia a dia, uns pelos outros, por toda a igreja. Que eu faço uma aplicação e pergunto ao irmão: por quais motivos você tem orado uns pelos outros? Quais são os motivos que você apresenta a Deus quando ora pelos irmãos? Quais são os motivos que você apresenta a Deus quando você ora pela igreja? Para que Deus dê emprego, dê trabalho, dê renda, dê saúde? Ou para que Deus conceda que cada crente e na coletividade seja refletido o amor de Cristo no tratamento de uns com os outros? Qual é mais importante? Pedir saúde, renda, emprego, ou pedir que os crentes se amem uns aos outros? Nós devemos orar pelas coisas materiais, sim, mas muito mais, irmãos, para que os crentes amem uns aos outros. Todo o cristianismo, toda a palavra de Deus, toda a salvação que nós recebemos, todo o aparato que o Espírito Santo faz em você, tem um único objetivo: levar você a amar. Se você não ama, o objetivo não está sendo cumprido em você. Não está sendo. Tudo na Escritura converge para o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Quem não entender isso, está fora do escopo, está fora do corredor da graça, está perdido. Está no meio dos crentes, mas está perdido, porque não ama, não sabe amar, não sabe o que é amor. Esse foi o segundo item da oração madura pela igreja, para que coletivamente os crentes se amem com o amor de Cristo. Está vendo, irmãos, como é que Paulo orava? Lembra do primeiro ponto que ele orava? Orava para que o Espírito de Deus revigorasse o interior de cada crente. E a gente viu como é que isso acontece, pela Escritura, pela meditação, você compreendendo a palavra. Isso acontece individualmente, isso é um objetivo. Na segunda lição ele pede para que coletivamente a igreja ame uns aos outros, amar os chatos, os cabulosos, os antipáticos. Amem-se, amem-se. Os antipáticos devem ir, sabe, melhorando. Eles vão vendo o amor vence qualquer barreira, transpassa qualquer obstáculo. Vão amando os chatos, os antipáticos. Tudo isso vai sendo, sabe, irmãos, nivelado pelo Santo Espírito de Deus. Aí chega a terceira lição. E ele não se preocupa agora nem com a vida individual, nem com a vida coletiva, mas ele ora com respeito à relação de cada crente com Jesus. Ele orou pela vida individual, para que cada um fosse fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. Depois orou pelo aspecto coletivo, para que os crentes se amassem uns aos outros. E agora, em terceiro lugar, ele ordena que nós oremos pela relação de cada crente com Jesus. Isso é lógico, sabe por quê? Judeu estava lá dentro de Israel, sem crer em Cristo, odiando Cristo. Cristo veio, foi o que ele fez com Cristo? Matou Cristo. Gentio nunca tinha ouvido falar em Cristo, nem queria ouvir. Nós queremos viver aqui atolados no nosso pecado. Aí chega o Salvador, o Senhor, tira judeus de dentro de Israel, tira gentios do mundo, juntam na igreja, pela sua graça, pagou por eles. Então esses que estão dentro da igreja não podem mais viver ignorando o Senhor, ignorando o Salvador. Eles agora precisam se voltar para aquele que os tirou das trevas e precisam viver em comunhão com Ele, em adoração contínua a Ele. E esse é o terceiro ponto da oração que Paulo vai falar. Versículo 17, primeira frase:
E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Aqui ele explica qual é a implicação de ser fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. É que passamos a ser habitados ricamente por Cristo. Quanto mais o Espírito trabalha no seu coração, fique certo que ele está colocando Cristo lá dentro. Ele está colocando o domínio de Cristo no seu coração em todas as áreas. É isso que o Espírito está fazendo ali, trabalho de fortalecendo o interior do seu coração. Paulo disse em Efésios 5,17 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Espada é a arma de guerra. O Espírito trabalha com a espada na mão. E a espada é a Escritura. Então, quanto mais o crente é íntimo da Escritura, tanto mais habitado por Cristo ele é. E sendo íntimo da Escritura, o que é que ele faz? Professa a fé, se batiza. O que os irmãos fizeram hoje, sabe? Eles estão sendo levados pelo Espírito. Professaram a fé, a irmã se batizou. Isso é uma ação que o Espírito está produzindo. Pela Escritura. Eles ingressam na igreja. Os crentes, quando estão na igreja, eles vivem agora, a partir de então, em função da igreja. A igreja é o centro de gravidade da vida de cada crente. Se não for, está errado. Devemos viver em função da igreja, da sua prosperidade, da sua proteção. Manter a luz da igreja acesa. Ele ama os irmãos. Quanto mais de Cristo ele está habitado, mais ele ama os irmãos, mais acolhe os irmãos, mais é benevolente, mais é compreensivo com os irmãos. Evangeliza, ganha almas, é incansável na oração intercessória. Ele agoniza pelos ímpios, principalmente os parentes, os queridos. Ele entra em agonia. Ele não sossega. E o apóstolo Paulo, irmãos, que foi usado por Deus para escrever essas palavras, ele mesmo é um testemunho vivo de alguém que era habitado por Cristo. Cristo habitava ricamente no coração dele. Nós estamos em Efésios, veja o livro anterior, Gálatas, capítulo 2. Veja o que foi que o apóstolo Paulo disse, a ver se ele não era ricamente habitado por Cristo. Gálatas 2,20. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha para aí. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa é a experiência vívida do apóstolo Paulo. Ele era habitado por Cristo. E sabe o que é que significa ser habitado por Cristo? Primeira coisa, você ganha a mente de Cristo. Na verdade, você ganha a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. Abra. 1 Coríntios capítulo 2. Lá no versículo 16. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, segura esse texto. Quando Cristo habita no coração, nós ganhamos a mente de Cristo. O que é que significa isso? Os nossos conceitos são os conceitos de Cristo. A gente enxerga as coisas como Cristo enxerga. Por que é dito isso? Por que Paulo disse isso? Quero para mostrar para você, para os irmãos, um contexto bem contrário a essa situação. Veja Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8, Deus disse assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Chegou, meu irmão, isso aqui. Deus está dizendo isso, não é para o crente. Deus está dizendo isso para um povo rebelde e desviado. Veja o versículo anterior, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, se o perverso se arrepende, então o caminho do perverso passa a ser o caminho do Senhor. Se o perverso se arrepende, os pensamentos do perverso, que não são os de Deus, passam a ser os pensamentos do Senhor. Mas enquanto o perverso permanece na sua perversidade, os pensamentos dele não são os de Deus. Os caminhos dele não são os de Deus. Mas quando ele se converte, passam a ser. Por isso que escrevendo à igreja aos Coríntios, o apóstolo diz: nós temos a mente de Cristo. Os nossos caminhos são os caminhos de Cristo. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo. Então ter a mente de Cristo é ter os mesmos conceitos de Cristo, que nada tem a ver com os conceitos do mundo, desta vida. Quando lemos a Escritura em casa, ganhamos a mente de Cristo. Quando ouvimos a Escritura com atenção, prestando atenção à pregação, nós ganhamos a mente de Cristo. Estamos vendo como é, porque a palavra está sendo exposta. Quando cultuamos e oramos segundo a palavra, nós ganhamos a mente de Cristo. Irmãos, quando nós cantamos os salmos, nós ganhamos a mente de Cristo. Não foi isso que ele disse em Colossenses? Efésios, Filipenses, Colossenses 3. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita, é o mesmo Cristo que habita. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com o quê? Irmãos, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, quando nós cantamos os salmos, nós ganhamos a mente de Cristo. Está escrito, irmãos. Então, Paulo diz: orem uns pelos outros, para que todos sejam ricamente habitados por Cristo no coração. E sabendo que Deus é amor, porque Cristo é amor, né? Nós teremos um modo de vida que excede todo o entendimento de qualquer mortal. E seremos tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que ele diz em Efésios 3, 19. Olha, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E agora, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, se Cristo habita ricamente em mim, eu sou tomado de toda a plenitude de Deus. Que oração o apóstolo faz? Você gravou os 3 pontos da oração. Ele ora individualmente para que cada crente seja trabalhado no homem interior pelo Espírito Santo, energizado, animado. Isso vem pela Escritura. Depois ele ora para que coletivamente os crentes mostrem amor. E agora, tá, no terceiro item do seu pedido na oração, ele ora que Deus conceda que cada um tenha uma experiência, tenha uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, sendo ricamente habitado por Ele no coração. É a oração de Paulo, irmãos. Que oração! Agora, o melhor de tudo, sabe qual é, irmãos? É que quando nós fazemos essa oração, quero que o irmão vá para casa com essa certeza. Quando nós fazemos essa oração, nós podemos ter uma certeza. E qual é essa certeza? Que Deus vai escutar e que Deus vai atender. Que Deus vai atender. Por quê? Porque tudo quanto nós oramos segundo a vontade dEle, Ele atende. E mais, Ele não atende o que você pede. Ele atende 1 milhão de vezes mais do que você pede. Ou 1 bilhão, ou 1 trilhão. Não é isso que ele diz no versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, infinitamente mais é um número que não tem limite. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu já ouvi crentes ignorantes dizer: eu pedi ao Senhor um Fusca, o Senhor me deu uma Lamborghini. Ele me deu infinitamente mais do que pedi ou pensamos. Irmãos, nada mais fora do contexto, nada mais fora da realidade. Essa promessa aqui está no contexto de uma oração intercessória pelos crentes da igreja individualmente, coletivamente, e para que cada crente que seja habitado ricamente pelo Senhor. O apóstolo diz: quando nós oramos dessa forma, o Senhor atende essa oração infinitamente mais do que as suas meras palavras pediram. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Se você orar dessa forma, Deus fará 1 milhão de vezes mais do que você pede. Você crê dessa forma? Se você crê, você vai orar. Se você não crê, você não vai orar. Você vai continuar fazendo as orações aí por sua vida material, como se você fosse somente daqui da terra, querendo dinheiro, emprego, saúde, melhores condições, isso, aquilo, sem se preocupar em ser uma igreja vibrante, operosa, perseguida, porque fala a verdade, porque ganha almas, igreja que ganha poderosamente os perdidos. Então, irmãos, essa é a oração que devemos fazer. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Quando ele diz que a Ele seja a glória na igreja, ele está dizendo, quando os crentes orarem dessa forma, o Senhor vai atender. E a glória do Senhor vai aparecer aonde? Na igreja. O povo de fora vai ficar acuado, vendo a glória de Deus na igreja. Vamos concluir, irmãos. Dizer assim: Jesus tira judeus de Israel, gentios do mundo, e os coloca na igreja, para viverem como? Do mesmo jeito que viviam, em inimizade, em ódio, destituídos do Santo Espírito? Não, de forma nenhuma. Ele tira um daqui e outro daqui e os transforma num novo homem. Esse novo homem agora é revestido de Deus, é trabalhado no interior, no homem interior, pelo Espírito de Deus, que o enche de Cristo. E na coletividade, ele enche a coletividade de amor, mas é o amor de Cristo, um amor que se manifesta em todas as áreas, em todas as situações, em todas as ocasiões, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade. Não haveria nenhum sentido se Jesus salvasse o judeu, salvasse o gentio, para que eles continuassem do mesmo jeito, chafurdados no pecado. Não teria nenhum sentido. Quando oramos uns pelos outros, segundo essa tríplice direção, estaremos orando para que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, que age de acordo com a vontade de Deus, que conhece intimamente o seu Salvador, com aquele senso de igreja poderosa, que faz a diferença na sociedade onde está inserida, pregando, ganhando almas, esvaziando o inferno e povoando o reino de Deus. É assim que você tem orado, meu irmão? Para que cada crente seja cheio da palavra de Deus, para que a igreja seja repleta de amor no seu tratamento mútuo, e para que cada crente seja habitado por Cristo de modo rico e abundante. Finalizo dizendo: se você não orava assim, e é possível que muitos não orassem dessa forma, passe a orar. Passe a orar dessa forma, porque os resultados vão se manifestar imediatamente. Imediatamente. Deus está com os seus tesouros aqui, esperando as solicitações para mandar. Ore a partir de agora para a sua igreja dessa forma. Sua igreja será uma igreja cheia da glória do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.